seja bem-vindo à quinta aula de Lógica e Técnica de Programação. Na aula passada a gente aprendeu várias coisas, como por exemplo os operadores aritméticos, e realizamos a nossa primeira operação aritmética, que no caso foi a soma. Ao final da videoaula passada eu deixei uma atividade para vocês fazerem as demais operações que a gente aprendeu, que no caso seria a subtração, multiplicação, divisão e o resto da divisão. Hoje a gente vai refazer todas essas operações, só que no mesmo algoritmo, para vocês visualizarem se vocês fizeram similar ou tiveram essa ideia também de realizar um único algoritmo para realizar todas essas operações, apesar de eu ter pedido para vocês fazerem algoritmos distintos, certo? E no decorrer da videoaula a gente vai também tentar dar uma melhorada no que eu acredito que vocês tenham feito aí. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai começar a declarar as nossas variáveis. Então, a gente vai continuar utilizando a tipagem inteiro. Então, inteiro. Vamos ter o nosso número 1, número 2, a nossa soma, a nossa subtração, a nossa multiplicação, a nossa divisão. Se vocês perceberem, todas as variáveis eu declarei sem utilizar nenhum caractere especial. Foi uma coisa que a gente não aprendeu na aula de tipagens e nomeação de variáveis. Além daquelas coisas que eu expliquei naquela aula, vocês podem escrever o nome das variáveis de várias maneiras. Uma maneira que também quase nenhuma linguagem de programação aceita são os caracteres especiais. Então sempre foque em colocar letras do alfabeto acompanhada de um número e no máximo o caractere underline, que é utilizado ali para poder juntar ou unir essas duas palavras. É o único caractere especial, entre aspas, que a declaração de variáveis vai aceitar. Então, nós temos todas as nossas variáveis declaradas. Faltou uma, que no caso seria o resto da divisão, que a gente também vai realizar a operação aqui nesse algoritmo. Então, primeiro de tudo, a gente vai começar a pedir ou a mandar uma mensagem para o usuário, onde a gente vai dizer o que o nosso algoritmo vai fazer. Então, vamos realizar as 4 operações matemáticas e também o resto, certo? Depois disso, a gente dá um outro escreva e agora a gente vai pedir para o usuário escrever o primeiro número. Então, digite o primeiro número. O teclado do Mac aqui, como é inglês americano, ainda não estou totalmente acostumado com ele, mas a gente chega lá. Então, digite o primeiro número e logo depois a gente tem que mandar ler esse número, certo? Então, mandamos a nossa mensagem, vamos realizar as 4 operações matemáticas e o resto também. E depois pedimos para o usuário digitar o primeiro número e mandamos ler essa informação. Logo, o nosso algoritmo vai ficar guardando essa informação. Para não precisar digitar tudo novamente, a gente vai dar um Ctrl+C e um Ctrl+V e modificar aqui de primeiro para segundo e de número 1 para número 2. Agora, a gente vai precisar de vários escrivas. Então, já vou me adiantar e vou dar um Ctrl+C aqui novamente. No caso, a gente vai precisar de um escriva para soma, para subtração, para multiplicação, para divisão e para o resto. Então, a gente vai precisar informar os 5 valores das 5 variáveis. Então, vou dar aqui um Ctrl+V 4 vezes e teremos os nossos 5 valores aí, as nossas 5 mensagens para exibir esses valores. Só que antes disso, a gente precisa realizar as nossas operações aritméticas. Então, a primeira delas vai ser a soma. Então, nós temos soma, que é igual a número 1 mais o número 2. A segunda vai ser a subtração. Entre o número 1 menos o número 2.
A terceira vai ser a multiplicação. Vezes o número 2. Agora a divisão. E por fim, o nosso resto. Beleza. Então já declaramos todas as nossas variáveis, perguntamos ao usuário os números, mandamos ler essas informações, armazenamos nas variáveis que a gente vai utilizar e depois a gente realizou todas as 5 operações necessárias para poder calcular as operações aritméticas que o algoritmo nos pede. Agora falta mandar exibir esses resultados. Então aqui a soma é soma, exatamente como na aula anterior. Aqui a subtração e subtração. Aqui a multiplicação e concatenamos com multiplicação. Aqui a divisão e concatenamos com divisão. E aqui o resto e concatenamos com o resto, certo? Então, se a gente executar agora o nosso algoritmo, percebam que faltou algumas coisas que a gente aprendeu também na aula anterior, que é justamente a questão da quebra de linha. Então, a gente vai pausar o nosso algoritmo e a gente vai analisar em quais locais a gente pode fazer essa quebra de linha para o nosso algoritmo ficar mais organizado e as mensagens aparecer para a gente de forma separada para não dar conflito ali, tudo junto, tudo montuado. Então, o primeiro lugar que a gente pode fazer uma quebra de linha é justamente aqui, ó. Então a gente vai dar contra barra N. Aqui também a gente vai dar um contra barra N. E também na hora que a gente vai exibir as nossas mensagens. Então vou dar logo um Ctrl C aqui, Ctrl V, na frente de todas as mensagens que irá mostrar os valores das nossas variáveis. Assim, elas serão mostradas em lista. Então, se a gente executar, ó, perceba que já ficou diferente da execução anterior. Então, já está as mensagens uma abaixo da outra. Então, digite o primeiro número. Sei lá, vou colocar aqui número 9. Digite o segundo número. Vou colocar 3. Então, a gente sabe que 9 mais 3 tem que ser 12. 9 menos 3 tem que ser 6. 9 vezes 3 vai ter que ser 27, 9 dividido por 3 vai ter que ser 3, e o resto da divisão de 9 por 3 é 0. Então, se não mostrar os valores como a gente sabe que tem que mostrar, o nosso algoritmo está errado em algum ponto. Então, quando a gente dá o Enter, veja que a nossa soma realmente é 12, a subtração está aparecendo aqui 0, teria que ser 6, a multiplicação realmente é 27, a divisão realmente foi 3 e o resto realmente foi 0. Então, o nosso erro aqui está na subtração. E se a gente for no nosso algoritmo, a gente vai perceber que a gente está subtraindo o número 1 pelo próprio número 1. Então, o nosso erro já está aqui. Então, basta a gente subtrair agora o número 1 pelo número 2, executar novamente, colocar os mesmos valores. E agora sim, de fato, a gente tem a nossa subtração 9 menos 3 igual a 6, tornando o nosso algoritmo perfeito aí, mostrando todas as operações aritméticas que a gente aprendeu na aula anterior. Só que, se vocês perceberem, fica muito simplório, porque quando você abre uma calculadora, você não vai ver o resultado, a soma e o resultado final. Você vai ver os valores que você colocou, o sinal da operação sendo realizada e o resultado. Então a gente pode melhorar o nosso algoritmo
para parecer como uma calculadora seria, caso a gente, no caso, necessite fazer isso. A gente vai aprender aqui agora utilizando aquelas técnicas de concatenação que a gente aprendeu na aula anterior. Então a gente vai concatenar várias e várias vezes até atingir o resultado, no caso que a gente quer. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai poder apagar isso aqui tudo, certo? Então eu vou apagar todas as mensagens logo, para facilitar a nossa compreensão e a de vocês também. Vou deixar só concatenando a mensagem com o valor da nossa variável. Vocês já vão entender. Então aqui a gente vai apagando. Apaga aqui também. E aqui também. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é primeiro mandar exibir o nosso número 1. Já que a gente quer que seja similar a uma calculadora, então a primeira coisa que a calculadora faz é mostrar o primeiro número que foi digitado. Então a gente mostra o primeiro número. Aqui, como é a soma, a gente vai concatenar com a mensagem do sinal da operação, que no caso é o mais. Posteriormente, a gente vai concatenar agora com o número 2, certo? Então a gente vai mostrar o valor da variável número 1, vai mostrar a mensagem do sinal da operação, vai mostrar o valor do número 2, e agora resta a gente fazer com que essa interação seja igualada ao resultado da nossa variável chamada soma. Então a gente vai concatenar novamente aqui, colocar agora o sinal de igual, e aí sim a gente exibe a soma. Se a gente der um executar, a gente pode analisar se realmente está acontecendo tudo aquilo que a gente idealizou. Então vamos lá. Então vou colocar novamente os números 9 e o número 3. Então percebam que 9 mais 3 é igual a 12,62730. Então, a princípio, parece estar errado. Só que se vocês analisarem, está totalmente correto da maneira com que a gente pediu para ser exibido. Por quê? A única coisa que a gente fez, essa reformulação, foi na soma. Logo, a gente não está quebrando linha, a gente não está colocando outras mensagens na subtração, multiplicação, divisão e resto. Então, o início, ali, ó, o 9, ele realmente está mostrando o número 1, mas ele realmente está mostrando a operação realizada, e o valor 3, que é realmente o valor do número 2. E o sinal de igual e o resultado de 9 mais 3, que é 12. Tudo que vem ali após o 12 é porque a gente não quebrou linha e é os valores das outras operações que a gente vai corrigir agora. Então, realmente, as nossas concatenações na soma está totalmente correta. Então, aqui, ó, sabendo disso, a gente pode simplesmente copiar toda essa linha. Na verdade, eu vou copiar só essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui. E substituir aqui. Se você quiser treinar, você pode escrever manualmente ou você mesmo só olha a primeira operação do mais e você tenta fazer as demais de acordo com o que você aprendeu na primeira operação, para você treinar e, sei lá, desenvolver o seu raciocínio lógico da construção do algoritmo. No caso, como eu já sei, eu simplesmente vou copiar, colar e modificar os valores e as interações. Então aqui que é mais vai ser menos, aqui que é mais vai ser multiplicação, aqui que é mais vai ser divisão, e aqui que é mais vai ser o nosso resto. Aí se eu executar aqui agora, então vou colocar os mesmos valores 9 e 3 e colocar o valor 3. Perceba que agora ele mostra de fato todas as operações, só que a gente não fez as nossas quebras de linha. Então mais uma vez eu vou voltar aqui e ao final aqui, ó, eu vou concatenar novamente e colocar a minha quebra de linha. Aí isso aqui eu vou copiar e colar aqui ao final de cada instrução. E aí se eu executar novamente, 9
e 3. Agora, de fato, parece uma calculadora. Então, vejam que ele mostra os valores do número 1, do número 2 e mostra o resultado da interação da operação aritmética que a gente colocou ali nas nossas mensagens. Legal, né? Então, 9 mais 3, 12. 9 menos 3, 6. 9 vezes 3, 27. 9 dividido por 3 é igual a 3. E o resto da divisão de 9 por 3 é realmente 0. Porque 3 dividido por 3, o quociente é 3 e resta 0. Certo? Então, tá aí o nosso algoritmo funcionando perfeitamente. Então, a gente respondeu todas as questões que eu deixei para vocês fazerem em casa. E caso vocês tenham feito diferente, vocês tentem agora fazer da maneira com que eu fiz, ou, no caso, fazer igual na atividade. Um algoritmo para cada operação, e depois vocês fazem um algoritmo contendo todas as operações da maneira com que a gente aprendeu hoje, mais parecido com a calculadora. Bacana? Então, te vejo na próxima aula.